Este pequeno texto vem trazer ideias que nós agnósticos ou homens céticos podemos questionar acerca das Sagradas Escrituras. Mesmo quem nunca leu os Evangelhos pode se debruçar com tais ideias e conhecer um pouco dos textos sagrados. Não tenho intuito de destruir fé ou religião alguma, nem de atacar quem quer que seja de modo pessoal ou qualquer religião. Por mais que veja alguns homens usando da fé para se enriquecerem. Venho sim, debater e questionar ideias sejam elas quais forem. Acredito que há um Deus como todo agnóstico, e que não pode ser explicado por nós humanos, apenas, podemos fazer conjecturas a respeito. Então, esse é um quase manifesto de um pensador agnóstico, não a visão de um religioso ou de um cristão. Não espere nada além de uma busca pela razão e pela verdade. Não espere dogmas, nem certezas. Mas questionamentos e pensamentos. Este é o manifesto de um agnóstico que não fala por todos, apenas por si e para os homens que são curiosos e amam os que podem pensar livremente. Escrito por Manuel V.S. A visão de um agnóstico sobre os evangelhos de Mateus e Marcos. Mateus. No primeiro livro dos evangelhos já há um acontecimento que pode chocar os leitores atentos, sejam cristãos ou quem tenha um pouco de sensibilidade com a vida humana. Não é com alegria, nem com amor que tal acontecimento é contado, mas não devemos deixar de citar e menos ainda de acharmos terrível que um massacre seja contado sem espanto algum como se fosse algo simples de ser descrito. O nascimento de Cristo é seguido de uma tragédia terrível. É fato, Jesus antes de nascer e por ter nascido em Belém, segundo contam as Escrituras, quando o rei Herodes soube da notícia do nascimento de Cristo, ele em um momento de loucura insana mandou matar todos os bebês com menos de 2 anos de idade, tanto os que nasceram em Belém como os que viviam nas proximidades. Assustador este genocídio, no mínimo, pois para nascer o Messias, por que teve que haver tantas mortes? Isto não é nada justo, nem certo e não importa em qual época viviam. Este episódio triste é narrado como se houvesse um ato heróico, em que o herói foge da morte com 3 reis magos, mas em respeito aos que têm fé não nos cabe julgar o porquê de tais sacrifícios terríveis. Melhor seria ficarmos seguindo Lucas em que os sacrifícios são apenas algumas pombas e rolas, o que seria muito menos cruel, claro, aos nossos corações humanos. Apenas quero pôr a pensar, os leitores, o quanto este acontecimento não é nada justo, nem digno aos que refletem com a razão sobre as Escrituras. O pensamento humano pode nos levar a duvidar desta empreitada horripilante mesmo que advinda de um rei nos tempos mais antigos ou das Sagradas Escrituras. Nós os agnósticos trabalhamos com a razão querendo encontrar algum sentido mesmo que seja para duvidarmos. Quanto maior o horror, mais difícil fica de acreditar, também assim funciona quando ocorre o oposto. Não há um relato sequer de tal genocídio ou proeza em nenhum dos historiados da época, nem após, ao menos, se houver algum relato fiel não parece ser conhecido, nem na época menos ainda nos anos que sucederam os fatos abomináveis. É curioso que não se tenha falado dessa história e não se fale o quanto Herodes era um rei cruel e insano. O rei Herodes teve sua sentença não por esses crimes horríveis, mas pelo fato de após ouvir o povo dizer, voz de Deus, e não do homem, Atos 12h22, enquanto ele discursava. Um anjo do Senhor o feriu e o matou. Isso porque ele não deu glória a Deus. Para completar foi comido por vermes. Atos 12h23. Segundo os historiadores da época ou um pouco após ela, não há veracidade o que condiz mais com a realidade em que o relato do genocídio de bebês seja apenas uma ficção literária. Em relação à sua morte os relatos seguem uma direção para algumas doenças, não em seguindo o caminho de anjos assassinos. Tanto Joséfo, como quem conheceu Herodes pessoalmente, como é o caso de Nicolau de Damasco. Por mais cruel que possa ter sido Herodes, este ato horripilante não teria aprovação do povo e ele perderia o poder e no mínimo todas as gerações teriam dito que Herodes estaria na lista do mais cruel dos homens. Qual o nome do Messias? Ora o chamam de Jesus, ora Emanuel, ora Nazareno, ora Rabi. Qual é o verdadeiro nome de Jesus? Por que tantos apelidos? Isto não importa tanto. Não se define ao certo apenas um nome para o primogênito de Deus. Adiante perguntamo-nos com seriedade quantos nomes tem e quem define de maneira correta o que está escrito como o desejo. Admirar ou achar bela uma mulher ou um homem por sua beleza ou talento poderia ser sinal de adultério. Agora,
Tal desejo é bem certo porque não há como definir. Nossos desejos não são controláveis por nós mesmos, não escolhemos antes de desejar e esse desejar não é uma escolha. O desejo surge como uma vontade sem controle, nosso corpo sente fome, sede, frio, quente, molhado, seco etc. Não escolhemos nada disto, tudo quase incontrolavelmente sentido, e é bem possível, sem o desejo não existiríamos. Na verdade, primeiro podemos dizer que se admira algo que chame-nos atenção, algo que atraia e isso não escolhemos, é nossa natureza que seleciona. Como bem pensou um certo filósofo, o desejo pode durar toda vez que vemos uma pessoa de quem gostamos e mesmo alguns minutos ou acabar com o convívio. Quem pode definir? Podemos nos encantar depois de um tempo e até mesmo deixar de se encantar em um instante por algo que aconteceu. Quem acha que devemos arrancar partes de nossos corpos por admirarmos algo em alguém ou por sentirmos desejo por algo? Só pode ser um fanático, perdoe-me a expressão, e que não achei outra para definir quem deseja destruir o corpo apenas por sentir algum desejo por um outro. Agora não se deve condenar um pensamento ou sentimento, tão somente devemos condenar os atos e as atitudes. Se deixamos de desejar, deixamos de pecar. Mas ninguém deixa sentir o desejo de desejar completamente, estamos sempre desejando algo que não sabemos direito e de que maneira definimos, tanto para o bem ou para o mal. Não faça com os outros o que não queres que façam consigo mesmo, este é um preceito antigo que serve para a eternidade. Ainda há muito mais metáforas que palavras literais nos evangelhos, que por má fé a usam para deixar homens e mulheres atormentados. Em tempos remotos é mais do que compreensivo e justo condenar os pensamentos para não existir os atos contra as leis de Deus. Não podemos condenar ninguém por pensar ou desejar, isto é algo de nossa natureza. Agora, agir com atos e atitudes ruins com as pessoas que amamos ou quem não merece nada de mal neste caso, claro, deve ter uma punição tanto dos homens, e como vemos também terá de Deus. Uma mulher que se divorcia se torna adúltera. E casar com uma mulher divorciada é adultério. Tem culpa a mulher de ter se casado com alguém que só lhe maltrata e causa infelicidade? Perdoe-me novamente, penso que só um fanático diz isto, sinceramente, não sei se Jesus falaria assim com estes termos. Não há no Brasil nenhum pastor, teólogo ou homem que siga este preceito, com exceção e tendo muita sorte, encontramos quem não sofreu de nenhum dos casos. Muitas mulheres se apaixonam por canalhas e traidores e muitos homens se apaixonam por mulheres traiçoeiras e interesseiras. Quem não está sujeito e não pode errar quando se trata de amor e encanto? Não há uma fórmula perfeita e ainda vivemos em um mundo muito caótico. Se tudo fosse mais simples talvez poderíamos seguir estes caminhos, mas a vida é breve e ter que viver uma vida infeliz não me parece algo justo nem algo divino, muito pelo contrário. Se alguém concorda com essas palavras proferidas sobre adultério, isso se deve a uma vida de muita sorte ou de muito azar, da qual a maioria de nós não tivemos, apenas os escolhidos e esses não tenho notícias. Não conheço ninguém que não tenha uma queixa sobre a vida, seja no amor, na amizade ou sobre o mundo. No entanto, podemos zombar e rir de nossas próprias mazelas, isso é uma forma de arte e de aprender a lidar com nossos próprios sofrimentos. Jesus muito bem disse, preste a sua ajuda em segredo, ou seja, quem tem que ver suas boas ações é Deus não os homens. Ele completa. Dar esmolas e orar em segredo, é uma das mais belas expressões de Deus. Como podem as pessoas que filmam suas boas ações ou gritam alto tudo o que fazem para parecer se dizerem cristãos? Será que a maioria dos ditos religiosos não leem os evangelhos? Será que não deve seguir as palavras de Jesus? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Difícil encontrar no Brasil homens ou algum cristão que siga religiosamente estas palavras. Jesus não deixou que um discípulo sepultasse seu próprio pai, embora, pois pensaríamos que ele poderia ressuscitá-lo, ou, ao menos deixar que ele o tivesse sepultado. Com a razão nos guiamos para entender e ficamos tristes em saber de tal acontecimento. Que custa alguns minutos para enterrar o próprio pai. Nem sempre a justiça quando até mesmo os sábios deixam de fazê-la. Jesus tinha vários poderes, por conseguinte um deles deveria deixá-lo atormentado, afinal de contas, ele lia pensamentos e tendo sentimentos humanos isto não o deixaria menos aliviado. Jesus lindamente disse que não veio para chamar os justos, mas os pecadores. Sublime. Nada mais belo, difícil encontrar palavras tão profundas. Então Herodes,
vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo. Vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Mateus 2 horas e 16 minutos. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é, Deus conosco. Mateus 1:21-23. E chegou, e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Mateus 2 horas e 23 minutos. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus, aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raça, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois, vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5:18-30. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5 horas e 32 minutos. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas, e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mateus 6:2-6. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6 horas e 24 minutos. E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe, segue-me, e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Mateus 8:21-22. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Mateus 9 horas e 4 minutos. Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero, e não sacrifício.
Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Mateus 9h13. E o povo exclamava: é a voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e com medo de vermes, expirou. Atos 12:22-23. Uma mulher foi curada tendo 12 anos de hemorragia, ou seja, sangrando, ninguém sabe ao certo qual doença séria. Poderia ela ter sobrevivido depois de tanto tempo com essa doença em tempos tão remotos? E qual doença seria essa? Em diversas passagens Jesus falava e desejava que ninguém soubesse de seus milagres. Ele tentou em vão esconder seus grandiosos feitos milagrosos. Será que os fiéis acreditariam que ele era filho de Deus se não operasse milagres, mesmo com ele pedindo para que não contasse? A ressurreição é o maior símbolo, não necessitando de nenhum outro milagre para provar que era alguém divino, pois nenhum herói ou homem jamais pode vencer a morte. Diz uma lenda que Flamel encontrou um elixir da vida eterna. Ninguém vai encontrar com Flamel na praça cívica, nem com Jesus perambulando na Avenida 85, porque um deles morreu sem encontrar o elixir da vida eterna e o outro foi para o céu. Jesus desejava que espalhasse a palavra, não os grandes milagres, exceto o fato de ele ter ressuscitado. Penso que ele queria que a palavra fosse espalhada, não seus feitos miraculosos. Afinal de contas, há um Deus e é preciso que creiam nele e sigam seus mandamentos. O recado mais importante não é o poder de Deus, mas o poder de mudar nós mesmos para sermos pessoas melhores, termos uma alma mais justa e acreditarmos que existe outra alma superior à nossa. Prosseguimos e vimos como pôde Jesus dizer que veio trazer a espada, mais ainda, que veio para trazer discórdia. E o homem contra seu pai, filha contra sua mãe e nora contra sua sogra. Isso não são palavras virtuosas, vindas do Filho de Deus. Há uma bela passagem. É verdade que Deus disse: honra teu pai e tua mãe. Importante deixar claro, falei sobre o capítulo, Mateus 19:16-26, que deve ser lido. Considero que é uma das mais belas formas de Jesus. Esta passagem, Mateus 19h21, não é seguida por nenhum padre, pastor, ou sejam lá, o que for, seguem ao contrário do que Jesus falou. Devido à quantidade de miséria e pobreza que existe no nosso país, ser bem-sucedido por aqui não é ser sábio, mas apenas ser rico e famoso. Sendo os últimos os primeiros, e os primeiros os últimos, não me parece vantajoso ser o primeiro. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22h14. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22h21. Jesus disse: ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não está claro o que ele diz. Ele não veio com ódio ou rancor. Ele não veio com maldade. Não é difícil entender que Jesus acolhe os pecadores para que eles não cometam mais pecados, enquanto os canalhas que se dizem cristãos acabam fazendo o oposto, julgando, como se fossem Deus, e humilhando todos os que cometem crimes, como se fossem o diabo. Por que falam com tanto ódio os pastores? Desvirtuam os ensinamentos do próprio mestre causando intrigas e desavenças por quaisquer querelas ou mesquinharias. Dizimais a hortelã, o endro e o cominho e desprezais o mais da lei e o juízo, a misericórdia e a fé. 23h23. O dízimo nada diz sobre dinheiro, mas comida para dizer a verdade, são 3 plantas como está escrito, não há menção de Jesus ou Deus sobre dízimo em dinheiro em nenhuma parte. Pelo contrário, Jesus já negou que seja a riqueza material ou o dinheiro que devemos dizimar. Afinal, como se diz, é mais fácil um camelo passar em um buraco de agulha que um rico ir para o céu. Então quando o pastor ou padre pedir qualquer oferta lhe deem comida como se diz nas Escrituras. Judas entregou Jesus para morrer na cruz por 30 moedas de prata. Há pastores que dizem entregar uma falsa salvação todo mês com moedas. Serão eles como Judas que trocam salvações por moedas? Pensamos, se Jesus sabia que Pedro negaria 3 vezes com medo de ser pego e levado à morte, ou mesmo que o galo cantaria. Era possível prever o futuro com base no passado. A atitude de Pedro não deixa de ser nobre. Ele foi escolhido e Jesus previu o caminho que ele percorreria. Este fardo triste ele teve que carregar. Como alguém pode julgar Pedro que temeu morrer como seu mestre? Transmitir a mensagem era fundamental.
Nas Escrituras Jesus deseja que se espalhe a palavra batizando-os, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nada diz sobre ter três naturezas em uma só. Por mais que ele se comporte algumas vezes como Deus, sabemos que ele deixa bem claro ser o Filho vezes como Deus, sabemos que ele deixa bem claro ser o Filho de Deus, quando na hora da morte clama pelo Pai. Mateus 28, 19, Lucas 23 horas e 34 minutos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Mateus 9 horas e 20 minutos. E os olhos se lhes abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mateus 9 horas e 30 minutos. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Mateus 10, 34 e 36. Porque, qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, e irmã e mãe. Mateus 12 horas e 50 minutos. E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E, outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá pois salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Mateus 19, 16 e 26. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22 horas e 14 minutos. Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22 horas e 21 minutos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Mateus 23 horas e 23 minutos. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28 2.19. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. Lucas 23 horas e 34 minutos.